Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana em que o seu principal motor foi os eventos como a reunião do Banco Central Europeu, o testemunho de Jerome Powell no Congresso norte-americano e ainda com os dados económicos em torno do emprego nos Estados Unidos. A semana começou também com a Assembleia Nacional Popular, as duas sessões na China, onde os mercados aguardavam pelas metas a definir pelo governo chinês para este ano 2024, que não foram muito diferentes daquelas existentes já em 2023, nomeadamente no que toca ao crescimento económico, que foi marcado uma vez mais para os 5% de crescimento, uma meta algo ambiciosa, em linha com a do ano passado, mas com um efeito base bastante mais difícil, com um diferencial bastante mais difícil. A semana também começou com inúmeros discursos por parte de membros da Reserva Federal dos Estados Unidos, isto antes do tal período de silêncio que vigora agora já até à reunião. Nesses discursos ficou bastante presente a continuação de empurrar, passa a expressão, os cortes de taxa de juros para o mais tarde possível, nomeadamente, em alguns casos, o próprio Kashkari a dizer que provavelmente teríamos apenas a primeira no terceiro trimestre deste ano e provavelmente apenas um corte de taxa de juros. Bom, não foi exatamente isso que o Sr. Jerome Powell disse no Congresso. Ele começou com um discurso, de facto, em tudo igual àquilo que tem acontecido nos últimos tempos, ou seja, em que os membros da Fed precisam de mais confiança e de mais dados para começar a fazer cortes de taxa de juros, mas, contrariamente aos seus parceiros, digamos, na FOMC, que empurraram constantemente a próxima subida da taxa de juros o mais tarde possível e provavelmente menos do que aquilo que o mercado esperaria, repentinamente Jerome Powell teve aqui uma viragem um pouco mais dovish, dizendo às 2x3 na sessão de perguntas e respostas de que estaríamos quase lá no sentido de um corte de taxas de juros mais rápido. Ora, isso abriu de imediato as hipóteses ao mercado para voltarem a colocar como bastante possível um corte de taxas de juros já mesmo em junho como limite. Também no Banco Central Europeu as coisas foram de alguma forma idênticas, ou seja, Christine Lagarde e os membros do Banco Central Europeu mantiveram a sua política monetária inalterada, a declaração de política monetária foi a mesma praticamente da reunião anterior, mas Christine Lagarde às 2x3 dá uma frase em que indica, em que confirma quase um corte de taxas de juros em junho, que o mercado ainda estava, digamos, um pouco dividido e mesmo abrindo a hipótese para abril. Isto quando diz que em abril saberemos mais, mas em junho saberemos muito mais. Ou seja, acaba por definir de alguma forma a possibilidade de do primeiro corte de juros aparecer em junho e inclusive abrindo a hipótese, abrindo ligeiramente a porta a uma possibilidade disso suceder ainda antes, em abril. Ora, curiosamente ou não, seguido destas declarações, seguido da reunião do Banco Central Europeu, tivemos inúmeros governadores do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, da ala mais agressiva, da ala mais hawkish, a colocarem exatamente, ou seja, a mudarem a sua atitude, nomeadamente Joachim Nagel da Alemanha, do presidente do Bundesbank, que chegou a dizer variedíssimas vezes, ainda há bem pouco tempo, que provavelmente não teríamos subido as taxas de juros este ano, ou se elas as tivéssemos era o mais tarde possível. Começa a apontar como junho a próxima grande probabilidade de termos um corte de taxas de juros. No meio disto tudo,
Sr. Tiff Macklem acabou por manter inalterada a sua taxa de juro e a sua política monetária no Banco do Canadá nos 5%, e este sim ficou um pouco mais hawkish, na medida em que ainda vê perigos inflacionistas, ainda vê perigo de pressões na inflação e, portanto, dando a ideia ao mercado que poderá manter as taxas de juros durante mais tempo no atual nível restritivo. O mercado esteve também, obviamente, bem atento a tudo o que eram dados económicos, principalmente nos Estados Unidos. Começou logo pelo ISM de serviços, depois de um recuo no manufatureiro, o de serviços também foi atrás e caiu um pouco mais do que esperado. Principalmente também o mercado olhava para a componente do emprego nesse mesmo ISM, que também caiu, dos 50,5 para os 48, ou seja, voltou para uma situação de não contratação, digamos assim, em termos médios no setor de serviços. Por outro lado, depois o JOLTS, portanto, as vagas de emprego, o número do mês passado foi revisto em baixa, e o número deste mês acabou por sair ligeiramente acima do esperado, ali nos quase 8,9 milhões de novas vagas de emprego. E, entretanto, os non-farm payrolls acabaram por sair acima do esperado. Esperavam-se 200 mil, saiu 275 mil, mas nesta surpresa toda o que se passou foi que o número fantástico do mês passado, 353 mil, acabou por ser revisto bem em baixo para cerca dos 229 mil. Ora, tudo isto acabou por baralhar aqui um pouco as contas ao mercado, que levaram o mercado acionista norte-americano definitivamente a terminar negativo esta semana, o mercado europeu a terminar positivo e o mercado misto na Ásia. O Nikkei acabou por terminar a semana a perder cerca de 0,5%, não sem antes ter feito um novo máximo histórico. O SP500 terminou a perder 0,26%, e foi o que teve melhor desempenho dos principais índices norte-americanos, com o Nasdaq a perder mais de 1%. O Eurostoxx foi o que mais ganhou, e ganhou cerca de 1,3%, enquanto na Europa, dos principais índices, o FTSE 100 do Reino Unido caiu marginalmente 0,3%. O mesmo sucedeu também com o PSI 20 cá em Portugal, que caiu 0,7%, isto pressionado pelas perdas da Mota-Engil, que esta semana acumularam quase 13%, e ajudado de alguma forma pela EDP Renováveis, em que teve quase 9% de valorização. No mercado cambial, o dólar esta semana perdeu para todas as maiores divisas dos países das economias mais desenvolvidas, pior do que o dólar, só mesmo nos mercados emergentes, como por exemplo a lira turca, que acabou por perder mais do que o dólar. Do outro lado, o iene foi o que mais ganhou, com todas as especulações sobre a saída da política de taxas de juros negativas por parte do Banco do Japão, mas também a Libra também ganhou, e assim como o peso mexicano também ganhou, continuando o carry trade, ajudado por taxas de juros, por eles a continuarem a cair. O euro-dólar esta semana teve um maior ganho semanal desde o princípio do ano. Começou a semana à volta dos 1,0830, acabou à volta dos 1,0940, isto depois de ter chegado quase a 1,10, ou seja, em níveis que não se viam desde a primeira semana deste ano. Já o dólar-iene começou à volta dos 150 ienes por dólar, terminou à volta dos 147, isto depois de ter vindo de um máximo bem acima dos 150 esta semana, e ainda chegando a atingir um mínimo à volta dos 146
50. No mercado de commodities, as yields em baixa, $1 a desvalorizar, ajudou o ouro a voltar a fazer novos máximos históricos e terminou a semana a ganhar cerca de 4%, um pouco mais de 4%. Já no mercado petrolífero, os receios da continuação de uma procura cada vez menor por parte, por exemplo, da China, um aumento da produção nos Estados Unidos, a possibilidade de haver também aqui assim um pouco arrefecer da situação em Gaza com a aproximação de um possível cessar-fogo, acabou por levar os preços do petróleo esta semana em baixa. O Brent caiu quase 2%, o WTI caiu bem mais, caiu acima de 2,5%. A semana que começa vai ser uma semana em que os mercados vão voltar uma vez mais para os dados da inflação nos Estados Unidos, vão olhar também para o que se vai passar no Japão esta semana. Começamos pelo Japão, começamos também pelo número revisto do PIB do quarto trimestre. A leitura inicial deu uma contração inesperada no Japão de 0,1%. O mercado espera uma revisão em alta para os 0,3% de crescimento económico. Isto enquanto esperamos pela sexta-feira, em que vamos ter o resultado das negociações salariais. O principal sindicato, o Rengo, a semana passada já apontou que as expectativas estão quase a 6%, nos 5,85%. Vamos ver qual é o resultado de toda essa negociação e que isso poderá impactar no Banco do Japão para na próxima reunião na outra semana seguinte já poder inclusive sair das tais políticas de taxa de juros negativa. E o mercado vai estar certamente bastante atento a isso e as especulações em torno disso irão ser o grande motor do iene nesta próxima semana. Por outro lado, a inflação nos Estados Unidos é esperado, o mercado espera que se mantenha nos 3,1%, e que a inflação subjacente caia dos 3,9% para os 3,7%. Esta situação em que a continuação, digamos, de uma queda na inflação poderá alimentar a tal especulação desta semana para o primeiro corte de taxas de juros já em junho nos Estados Unidos. Mas, além disso, ainda vamos ter os dados das vendas a retalho nos Estados Unidos e os dados económicos e os indicadores económicos da Universidade de Michigan. Portanto, o mercado vai seguir essencialmente estes dados e provavelmente será bastante o motor desta semana, isto quando temos os discursos, ou melhor, a falta dos discursos por parte dos responsáveis da Reserva Federal, que estão em período de silêncio antes da reunião da Reserva Federal no próximo dia 20. Por fim, um aviso de que os mercados, os Estados Unidos e o Canadá entraram na hora de verão e, portanto, esta semana os mercados norte-americanos irão abrir não às 14h30 como habitualmente, mas sim às 13h30 e os dados económicos, que na sua grande maioria são divulgados à volta das nossas 13h30, irão passar a ser divulgados às nossas 12h30. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios e para a semana cá estaremos com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!